Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com e eu volto para tirar uma dúvida da Tatiana, ou melhor, para abordar a tendência da taxa Selic. Tá certo? Então vamos lá. A gente tem que entender o seguinte: a taxa de juros é um mecanismo, muitas vezes, para influenciar políticas econômicas. Então, quando você vê taxa de juros subindo ou caindo, é um forte indicativo que o Banco Central Brasileiro, o Bacen, está executando uma política ou expansionista ou restritiva de taxa de juros. Quando eu falo expansionista, ela quer baixar a taxa de juros, e restritiva, ela quer aumentar a taxa de juros para atingir algum objetivo. Então, se você tem uma situação onde o desemprego está muito alto, você pode usar, o Banco Central pode usar a taxa de juros, baixando a taxa de juros para incentivar o consumo. Se você tem uma situação onde a inflação está muito elevada, o Banco Central pode elevar a taxa de juros para coibir o consumo, coibir a demanda e forçar os preços dos produtos que vão ser menos vendidos para baixo. Atualmente no Brasil, recentemente, o Banco Central aumentou bastante a taxa Selic, que é a taxa de juros básico da economia, para buscar combater a inflação. Então, essas taxas foram elevadas, a inflação estava em alta. A questão toda é que o momento atual já começa a indicar um arrefecimento da inflação. De que forma? O dólar está caindo, não é? O real está se valorizando. Muitos insumos são cotados em dólar, então esses insumos são barateados com o preço do dólar em queda, o que força menos a inflação. Você já tem uma economia desaquecendo e essa demanda oriunda da alta do desemprego ou dos recursos esparsos nas famílias aí, executando menos compras aí e forçando a inflação para baixo. Então, a tendência é que a taxa Selic, no nosso entendimento, comece a cair no meado aí do segundo semestre. Ela já começa a entrar em trajetória de queda, talvez até antes disso um pouco. Então a gente tem que sempre entender que a taxa de juros é um mecanismo que o governo pode ter para controlar a inflação. Dentre outras coisas, obviamente, nós temos também uma elevação de taxa de juros em um cenário de alto risco, mas no momento atual eu foco no combate à inflação. Essa inflação já está em queda ou apresentando sinais claros de queda, então eu aposto numa tendência de queda da taxa Selic, e eu tenho, inclusive, recomendado diversas aplicações em taxas pré-fixadas, aproveitando esse valor elevado da taxa Selic. Tá bom, Tatiana? Grande abraço para você, uma boa trilha para você durante essa semana. Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.